Boa noite, queridos alunos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês pela web aula, né? Por essa aula remota que nós estamos gravando nesse momento difícil que estamos vivendo da pandemia do Covid-19. Espero que quando essa mensagem chegar a cada um de vocês, todos estejam plenos na sua saúde e que espero que todos os seus familiares estejam bem. Tá? Recebam todo o meu carinho, meu respeito e a minha admiração por vocês, queridos alunos. Bom, nós vamos discutir, dando continuidade aos nossos estudos sobre direitos humanos e cidadania na unidade curricular eletiva. Hoje nós vamos falar, nessa nossa aula número 5, dos direitos civis e políticos, especificamente do direito à vida. Essa aula nós vamos dividi-la em 3 módulos, em 3 submódulos, né? Por conta da dimensão e da complexidade que é discutir o direito à vida. Então eu vou disponibilizar para vocês o material via AVA, tá? O material da apresentação da aula de hoje, e vou problematizar aqui, através da aula remota, alguns pontos que são fundamentais para que possamos compreender o conceito dos direitos civis e políticos, especificamente da questão que envolve o direito à vida, né? Alguns pontos específicos do direito à vida que nós vamos discutir aqui: a conceituação do direito à vida, a natureza do direito à vida, como a nossa Constituição Federal observa e avalia a questão do direito à vida, a questão do direito à existência e do direito à integridade pessoal, o direito à privacidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, a garantia do direito da privacidade. São esses 10 pontos especificamente que nós vamos discutir aqui e que pretendemos esclarecer as dúvidas que eventualmente aconteçam. Eu peço para vocês que, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma contradição, alguma pergunta que deseja fazer e aprofundar sobre o tema, utilize o canal Fale com seu professor, que está lá no AVA. Tá? Muitos alunos já mandaram algumas perguntas, especificamente da unidade curricular eletiva, e vocês podem ter certeza que eu estou à disposição para encaminhar e dirimir essas dúvidas de vocês, tá? Bem rapidamente e de modo que eu possa atender cada um que eventualmente tenha dúvidas sobre o assunto, ok? Bom, dando início ao assunto sobre o direito à vida, eu gostaria, num primeiro momento, de conceituar o que seria esse direito à vida, né? O conceito de vida, ele é muito amplo, mas trata-se de um direito que é primário e é a base de todos os demais direitos que a gente encontra no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, não há como falar de segurança, de propriedade, de integridade sem que exista a vida. Por isso que ele é fonte primária de todos os demais direitos, né? E é a partir do direito à vida que nós buscamos proteger os demais elementos do direito como um todo, que é o direito, os elementos materiais, vamos dizer assim, que seriam elementos físicos, psíquicos, morais e espirituais que compõem a vida humana. Então, a essência da vida, desse direito fundamental de viver, de manter-se vivo, seria elemento base para todos os demais direitos que nós temos ligados à vida, né? Como, por exemplo, a questão física, psíquica, moral, espiritual, enfim, tudo aquilo que vem envolver o direito à vida. Né? Então, como que a gente pode conceituar o direito à vida? É um direito que é fonte primária de todos os demais direitos. Sem vida, de uma forma muito categórica, eu posso dizer para vocês que não vão existir outros direitos. Né? A essência da proteção do ordenamento jurídico como um todo é a existência do elemento vida. Né? A partir do momento que não existe mais vida, não existe sentido ter outros elementos dentro das normas legais que venham proteger os demais direitos, vamos colocar assim. Tá? Então, o que está inserido no contexto do direito à vida?
que a gente pode dizer para vocês que se insere nesse contexto? Primeiro, a questão do direito à existência, o direito à integridade físico-corporal, o direito à integridade moral, o direito à privacidade são, vamos dizer assim, subdireitos que estão atrelados ao direito à vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses subdireitos, né? A natureza do direito à vida, né? O direito à vida, ele é um direito subjetivo fundamental que todo mundo que nasce e que vive, ele tem esse direito oponível, né? Que pode ser colocado em face de qualquer pessoa, inclusive contra o Estado, né? É um direito, portanto, que salvaguarda todas as dimensões que integram a condição de existência do homem. Eu posso defender o meu direito à vida em face de outras pessoas ou até mesmo em face do próprio Estado. E quando eu falo Estado, leia-se, né, o governo, seja federal, estadual ou municipal. É essa figura que eu posso oponir ou posso colocar em oposição o meu direito à vida, defendendo esse meu direito à vida, ok? Nesse sentido, a natureza jurídica do direito à vida, ela pode comportar duas dimensões, uma dimensão individual e uma dimensão coletiva. O que significa essa dimensão individual? É titular do direito à vida qualquer pessoa natural considerada isoladamente. Ou seja, eu, Lúcio, sou titular do direito à vida com relação à minha vida. Você, aluno especificamente, é titular desse direito natural, desse direito seu, em detrimento à sua condição enquanto aluno A, B ou C. Então, é uma dimensão individual que diz respeito a cada um de nós. Mas ele também tem uma dimensão coletiva. O que significa essa dimensão coletiva? É titularizado pelas coletividades. As coletividades, elas podem proteger e defender o direito à vida de outras pessoas, né? No caso, por exemplo, dos genocídios, das destruições coletivas que eventualmente venham a existir. Ou seja, a coletividade ela pode se voltar eventualmente contra aqueles que se opuserem ao direito à vida, seja individual ou próprio coletivo. Então vamos dar um exemplo para deixar bem claro essa questão da dimensão coletiva do direito à vida. Por que tem-se muito discutido a questão do isolamento social agora, nesse momento da pandemia do Covid-19, né? Por conta do direito à vida e à integridade das pessoas. Então, percebam que os organismos internacionais, como por exemplo a Organização Mundial de Saúde, elas vêm titularizando a questão do isolamento social como uma forma de preservar a integridade física de cada um dos indivíduos, de modo que, mantendo-se, segundo as autoridades colocam, em isolamento social, você tem menos chance de adquirir, pelo menos nesse momento, a Covid-19. E, consequentemente, a chance de manter a sua integridade física, né, e sua vida defendida, ela seria uma condição de defesa, ok? Então, perceba essa questão da dimensão coletiva. Outras situações passadas, por exemplo, na época do nazismo, em que 6 milhões de judeus foram mortos, né? Se acontecesse uma situação como na atualidade, como a da época do nazismo, por exemplo, a questão era possível que os organismos internacionais eles se opusessem em defesa do coletivo, dessa coletividade que eventualmente viesse sofrer prejuízos em decorrência desse direito à vida. Então, gravem dessa forma, queridos alunos. Essa questão do direito à vida, ela possui tanto essa dimensão individual quanto essa dimensão coletiva. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro esse aspecto para vocês e a respeito dessas dimensões
e dessas características iniciais sobre o direito à vida. Tudo bem? Esses vídeos, pessoal, eu vou dividi-los em vários outros vídeos, né? Em parte 1, parte 2, parte 3, para facilitar o entendimento e também a postagem do material no ambiente virtual. Tudo bem? Mas encarem ele como se fosse a nossa aula número 5, né? Disponível aí no ambiente virtual. Bom, como que fica a questão do direito à vida na Constituição Federal do Brasil? Então, a nossa Constituição, ela prevê o direito à vida? Ela prevê. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, especificamente do inciso 3, ela fala sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal, que coloca como defesa primordial a questão do próprio direito à vida. Né? Então, percebam que ela coloca, já lá no artigo 1º, inciso 3, a questão da dignidade da pessoa humana. E não é só isso, gente. Dando continuidade, lá no artigo 5º da Constituição Federal, ele coloca assim, né? Depois vocês acompanham lá pelo PowerPoint, que vai facilitar o entendimento de vocês. Ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, a nossa Constituição, lá no artigo 5º, né, ela frisa a questão do direito à vida como um dos direitos invioláveis, né? Motivo pelo qual percebam que o ordenamento jurídico brasileiro dá destaque constitucional para a proteção do direito à vida, ok? Na sequência, para que possamos entender melhor a questão do direito à vida, nós precisamos levar em conta também o elemento que nós denominamos como direito à existência, né? O que é essa questão do direito à existência? Todo mundo já ouviu falar que é um mecanismo jurídico, de alguns mecanismos jurídicos, que garante ao indivíduo o amparo legal de continuar existindo, né? De lutar pela sua sobrevivência e, consequentemente, de manter-se vivo. Esse direito à existência, ele é muito claro, principalmente lá no Código Penal, quando ele legitima, né, a questão da legítima defesa e do estado de necessidade. Ou seja, se alguém tentar me matar, eu posso utilizar da legítima defesa para defender a minha existência, o meu direito de manter-se vivo. Então, percebam a dimensão que se dá para a questão que envolve o direito de existência, né? Outra situação que a Constituição coloca como direito à existência é a questão da vedação da pena de morte, né? No ordenamento jurídico brasileiro não há pena de morte expressa pela prática de uma conduta, salvo lá na dimensão do artigo 5º, inciso 47, quando ele fala da questão da possibilidade de aplicação de pena de morte no caso de situações de guerra declarada, né? Seria uma exceção à questão da pena de morte no Brasil, né? E também situações em que proíbem a questão da eutanásia, né? A eutanásia ela é vedada pelo nosso ordenamento jurídico e é apenada como crime também previsto lá nos artigos 121 e 122 do Código Penal em modalidades específicas, né? Então, é o direito de continuar existindo, de manter-se vivo, né? Garantido aí pela legislação brasileira. E por fim, quando ele fala também da criminalização do aborto, né? Embora o indivíduo não tenha nascido, o Código Penal já criminaliza a prática do aborto como um elemento da condição da luta pela sobrevivência e de manter-se vivo, ok? Essa questão da criminalização do aborto nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, e vocês vão poder discutir as exceções legais em que o aborto ele é permitido no Brasil. Então, gente, olha, para finalizar essa primeira parte
da nossa videoaula, dessa aula remota, o direito à vida ele é o direito mais importante do nosso ordenamento jurídico. A concepção de vida, ela se inicia pela terminologia e pelo entendimento majoritário a partir do momento em que o óvulo fecundado ele é implantado no útero da mulher, né? Aquilo que nós chamamos de nidação, que inclusive a gente já falou nas aulas presenciais sobre esse processo, ok? Eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo e depois a gente volta a discutir a problemática do direito à vida. Um grande abraço para todos vocês, até daqui a pouquinho, já já. Um grande abraço.